Bom dia, meus amados irmãos, que a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo esteja sobre cada um de vocês neste momento. Agradeço ao Senhor por mais uma oportunidade que Ele tem nos dado de aprender um pouco mais da Sua palavra. E eu espero que realmente você esteja dedicando este tempo, que você esteja doando esse tempo para que possa cultuar ao Senhor, para que possa ouvir a Sua voz, para que possa aprender da Sua palavra. Assim, sendo fortalecido, alimentado, enriquecido pelos ricos conselhos da palavra de Deus. E nesta manhã, meus irmãos, o nosso tema será o Evangelho que o mundo precisa conhecer, que tem como base o texto de Atos, capítulo 17, dos versículos de 1 a 15. Por esse motivo, eu convido aos amados irmãos para que abram as suas Bíblias no texto de Atos, capítulo 17, versículos de 1 a 15, e de forma introdutória, nós iremos ler dos versículos de 1 a 9 e logo em seguida, como é o nosso costume, faremos uma oração, tá bom? Então assim diz a palavra de Deus. Tendo passado por Anfípolis e Apolônia, chegaram a Tessalônica, onde havia uma sinagoga de judeus. Paulo, segundo seu costume, foi procurá-los e por 3 sábados arrazoou com eles acerca das Sagradas Escrituras, expondo e demonstrando ter sido necessário que Cristo padecesse e ressurgisse dentre os mortos, e esse dizia a ele: é o Cristo Jesus que vos anuncio. Versículo 4. Alguns deles foram persuadidos e unidos a Paulo e a Silas, bem como numerosa multidão de gregos piedosos e muitas distintas mulheres. Os judeus, porém, movidos de inveja, trazendo consigo alguns homens maus dentre a malandragem, ajuntando a turba, alvoroçaram a cidade e, assaltando a casa de Jason, procuraram trazê-lo para o meio do povo. Porém, não os encontrando, arrastaram Jason e alguns irmãos perante as autoridades, chamando: estes que têm transtornado o mundo chegaram também aqui, os quais Jason hospedou. Todos esses procedem contra os decretos de César, afirmando ser Jesus outro rei. Tanto a multidão como as autoridades ficaram agitadas ao ouvirem essas palavras. Contudo, soltaram Jason e os mais, após terem recebido deles a fiança estipulada. Vamos orar, irmãos, neste momento buscando a direção do nosso Deus para aquela que é a sua palavra. Oremos. Nosso querido Pai Celestial, nós te louvamos e nós te engrandecemos. E pedimos humildemente ao Senhor para que neste momento esteja recebendo o nosso culto de adoração, que o Senhor possa receber como sacrifício agradável, que por sua vez o Senhor, através do teu Espírito, venha falar aos nossos corações, para que assim possamos compreender verdades importantes a respeito do Evangelho do Senhor Jesus Cristo. Que o Senhor possa nos edificar, fortalecer, que o Senhor possa revigorar o nosso espírito e ao mesmo tempo nos fazer entender a grande e prazerosa missão que nós temos de pregar o Evangelho. Essa, Senhor, é a oração que eu faço no nome precioso do Senhor Jesus Cristo. Amém. Pois bem, irmãos, então o tema está aí, o Evangelho que o mundo precisa conhecer. Irmãos, os eventos que estão sendo descritos por Lucas nesse trecho de Atos capítulo 17, eles se passam durante o período da segunda viagem missionária do apóstolo Paulo. O propósito inicial do apóstolo Paulo ao fazer essa viagem era revisitar as localidades que ele havia pregado o evangelho naquela que foi a sua primeira viagem missionária. Então, o objetivo de Paulo era poder voltar a esses lugares para poder fortalecer os crentes que ali havia deixado, para poder dar maiores instruções a respeito do evangelho, para que assim eles pudessem ainda estar muito mais fortalecidos, mas também aí progredindo na sua vida cristã. Mas como foi relatado por Lucas aqui no capítulo 16, irmãos, o Espírito Santo, ele mudou a rota do apóstolo Paulo, impedindo com que ele chegasse a cumprir o seu objetivo. E aí Paulo se viu obrigado praticamente pelo Espírito Santo de Deus a mudar a sua rota e ir para o destino a qual Deus havia programado. Então, na companhia de Silas, Paulo ele mudou a sua rota e ele começou a desbravar ali o sudoeste europeu, com o objetivo de levar o evangelho do Senhor Jesus Cristo àquelas regiões que ainda não haviam sido evangelizadas. E o primeiro princípio, irmãos, de que nós podemos adquirir nesse texto é que aqui nós podemos compreender a necessidade de expor o verdadeiro evangelho do Senhor Jesus Cristo. Nesse texto de Atos, capítulo 17, nós podemos compreender a necessidade de expor o verdadeiro evangelho do Senhor Jesus Cristo. Isso é o que nós podemos compreender dos versículos de 1 a 3. Mais uma vez, convido aos irmãos a lerem comigo versículos de 1 a 3, e diz o seguinte: tendo passado por Anfípolis e Apolônia, chegaram a Tessalônica, onde havia uma sinagoga de judeus.
Paulo, segundo o seu costume, foi procurá-los e por 3 sábados arrazoou com eles acerca das Escrituras, expondo e demonstrando ter sido necessário que o Cristo padecesse e ressurgisse dentre os mortos, e esse dizia a ele: é o Cristo, Jesus, que eu vos anuncio. Meus irmãos, todos nós precisamos compreender que nós temos a necessidade de pregar o verdadeiro evangelho do Senhor Jesus Cristo. E digo isso, irmãos, porque de certa forma, aquilo que tem sido divulgado hoje em dia não é o evangelho. Para ser mais claro, você convidar alguém para vir à igreja é uma boa iniciativa, mas não é o evangelho do Senhor Jesus Cristo. Você dizer para a pessoa que Jesus pode resolver os seus problemas é uma grande verdade, mas não é o evangelho do Senhor Jesus Cristo. Você apenas dizer Jesus te ama ou ele pode te libertar, isso não é um evangelho do Senhor Jesus Cristo. Embora possa ser edificante e consolador, nós precisamos entender que todas essas colocações, elas não são o evangelho do Senhor Jesus Cristo. Porque a verdadeira pregação do evangelho, irmãos, não omite aquelas que são as suas 3 principais verdades espirituais. Que Cristo morreu pelos nossos pecados, que o Senhor Jesus Cristo foi sepultado segundo as Escrituras e que ao mesmo tempo ele ressuscitou depois do 3º dia segundo as Sagradas Escrituras. Foi exatamente essa a exposição que o apóstolo Paulo estava fazendo nesses versículos, no seu primeiro encontro com os moradores de Anfípolis, Tessalônica e Apolônia. Porque Paulo aqui, através da investigação da palavra de Deus, ele estava apresentando bases importantes, na verdade, estava apresentando conceitos importantes de que o Senhor Jesus Cristo, a sua morte, o seu sepultamento, a sua ressurreição, até mesmo já havia sido colocado pelos próprios profetas. Então, o que Paulo estava apresentando para essas pessoas era o verdadeiro evangelho do Senhor Jesus Cristo. E por que é tão importante, irmãos, expor o verdadeiro evangelho do Senhor Jesus Cristo? Porque este é o evangelho que as pessoas precisam compreender e crer para que possam ser salvas. Esse, por exemplo, era tema tão importante para que levou Paulo a reiterar diversas vezes, muitas vezes, em suas cartas. Por exemplo, abra sua Bíblia aí, em 1 Coríntios, no capítulo 15, 1 aos Coríntios, capítulo 15, dos versículos de 1 a 4. 1 aos Coríntios, capítulo 15, versículos de 1 a 4. Paulo diz o seguinte: irmãos, venham lembrar-vos o evangelho que vos anunciei, o qual recebeste e no qual ainda perseverais. Por ele também sois salvos, se retiverdes a palavra tal como vos-la preguei, a menos que tenhais crido em vão. Antes de tudo vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados segundo as Escrituras, que ele foi sepultado e ressuscitado ao 3º dia segundo as Escrituras. Veja outro texto comigo, irmãos, Efésios capítulo 1, versículos de 1 a 3. Efésios capítulo 1, versículos de 1 a 3. O apóstolo Paulo vai dizer: bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênçãos espirituais nas regiões celestes. Desculpe, meus irmãos, Efésios capítulo 1, versículo 13, tá bom? Efésios capítulo 1, versículo 13. Paulo diz o seguinte: e que também vós, depois que ouviste a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo nele também Cristo, crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa. E um último texto, 1 Coríntios capítulo 1, versículo 17. 1 aos Coríntios, capítulo 1, versículo 17. Diz: porque não me enviou Cristo para batizar, mas para pregar o evangelho, não com sabedoria de palavra, para que não se anulasse a cruz de Cristo. O que eu quero que os irmãos compreendam a essas alturas, irmãos, é que uma pessoa ela pode aceitar vir para a igreja, mas não necessariamente isso quer dizer que ela compreendeu e creu no Evangelho do Senhor Jesus Cristo. Ele pode até mesmo acreditar que Jesus pode resolver os seus problemas, mas se ele não crer e realmente compreender que Jesus morreu para poder levando sobre si os seus pecados, para poder lhe dar a vida, para poder lhe dar a remissão, a redenção, a justificação, essa mesma pessoa também, infelizmente, ela pode ir parar no inferno.
Ao mesmo tempo, se essa pessoa até mesmo acredita que Jesus pode resolver os seus problemas físicos, como tratamos na última semana, e não compreender que Jesus veio a este mundo para poder resolver aquele que é o maior dos seus problemas, ou seja, a salvação, essa mesma pessoa, infelizmente, continuará em trevas, porque ela não compreendeu o evangelho da verdade. Se a fé de uma pessoa não está na verdade que Cristo morreu segundo as Escrituras e que foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia segundo as Escrituras, ela creu em vão, irmãos, e infelizmente continuará perdida em seus caminhos, já que nunca compreendeu e creu no Evangelho que liberta e que salva. Por esse motivo que é tão importante nós dedicarmos a nossa vida, o nosso tempo para a pregação do Evangelho. Porque essas pessoas, e muitas pessoas eu posso dizer, continuam em trevas, porque nunca tiveram acesso ao verdadeiro Evangelho do Senhor Jesus Cristo. Por isso é tão importante nós nos dedicarmos para que as pessoas venham meditar nessa mensagem, para que as pessoas venham compreender essa mensagem, assim como está sendo sugerido no versículo 2. Perceba que Paulo aqui, irmãos e Silas, eles levaram tempo para poder pregar a palavra de Deus, para expor a verdade de Deus. No mínimo 3 sábados, 3 semanas aqui, Paulo dedicou para poder argumentar, discutir, responder perguntas a respeito do Evangelho do Senhor Jesus Cristo. Alguns acreditam que ele tenha ficado nessa região por aproximadamente de 4 a 6 meses. Então perceba aí que Paulo simplesmente não chegou e apresentou o Evangelho e depois foi embora. Paulo, ele permaneceu ali, ele pregou a palavra, mas ele explicou a palavra, ele deu tempo para que as pessoas pudessem digerir as ideias que ele estava apresentando e, ao mesmo tempo, tirar todas as dúvidas que essas pessoas poderiam ter. E isso é o que realmente nós devemos pegar como princípio, irmãos. Porque o Evangelho, embora ele tenha poder para converter uma pessoa automaticamente, baseado na fé que essa pessoa possa vir demonstrar a Deus, ele precisa ser explicado. Ele precisa ser compreendido de uma forma um pouco mais profunda. Por esse mesmo motivo que o Senhor Jesus Cristo nos disse, olha, aí de pregar o Evangelho e fazer discípulos. E os discípulos em questão, eles não se fazem apenas com uma única pregação, mas é necessário doar tempo para poder ensiná-los, instruí-los na rica palavra do Senhor. E aqui está um princípio importante que deve ser considerado por nós. Que para a compreensão do verdadeiro evangelho você deve disponibilizar tempo, o evangelista deve dedicar tempo para o ensino, tempo para tirar as dúvidas, tempo para a instrução, tempo para realmente levar essa pessoa convertida à compreensão. E nesse sentido não devemos nos precipitar em ouvir decisões por Cristo de forma precipitada. É claro que nós esperamos, irmãos, que as pessoas realmente venham se entregar para Deus. É claro que nós esperamos e oramos para que as pessoas possam se entregar para Cristo. Mas nós devemos orar e trabalhar e ensinar as pessoas para que possamos ver verdadeiras conversões, que infelizmente é aquilo que não está acontecendo recentemente. Porque uma verdadeira profissão de fé no Evangelho de Cristo tem o poder de transformar a vida de uma pessoa. Por esse mesmo motivo que o apóstolo Paulo ainda diz, eu não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Então, em primeiro momento, irmãos, o que nós devemos compreender, o primeiro princípio que o apóstolo Paulo está apresentando para nós, que o Senhor está apresentando para nós nesse texto, é a necessidade de expor o verdadeiro evangelho. Então, não fique resumido apenas em dizer Jesus te ama, Jesus quer seu bem, vá para a igreja. Meus irmãos, se preocupem em pregar o evangelho. Olha, Jesus morreu pelos seus pecados. Ele foi sepultado, mas Deus o ressuscitou ao terceiro dia, deu a ele toda a autoridade nos céus e na terra para lhe dar vida. Através da ressurreição de Jesus, se você crê nisso, você pode ser salvo. Você crê nisso? Procure pregar essa palavra, porque isso é o Evangelho. Não apenas colocações espirituais importantes que nós podemos fazer diante de uma pessoa. Já o segundo princípio, irmãos, que nós podemos tratar nesse texto é sobre a iniciativa de cada pessoa em receber a mensagem do Evangelho verdadeiro. E aqui nós podemos ver a necessidade do acolhimento da verdade do Evangelho. Em primeiro momento, nós temos a responsabilidade de pregar o Evangelho da verdade.
A segunda questão que nós precisamos entender é que as pessoas que são alvo dessa pregação do Evangelho, elas precisam abrir os seus corações para poder acolher o verdadeiro Evangelho do Senhor Jesus Cristo. E isso fica muito claro para nós a partir do versículo 4. Pois veja comigo o versículo 4. Alguns deles foram persuadidos e unidos a Paulo e a Silas, bem como numerosa multidão de gregos piedosos e muitas distintas mulheres. Meus irmãos, o relato de Lucas ele se faz importante neste momento, já que ele apresenta o apóstolo Paulo dentro de uma sinagoga judaica. E aqui seria basicamente a mesma ideia que você sair da sua casa para poder pregar dentro de uma igreja católica e esperar que esses católicos, mediante a palavra do Senhor, viessem a crer no verdadeiro evangelho e, por sua vez, aí receber a salvação em Cristo Jesus. Porém, essas pessoas, quando ouviram o Evangelho, o testemunho do Senhor Jesus Cristo, de acordo com o relato de Lucas, eles demonstraram uma característica muito importante. Porque quando eles ouviram a mensagem que Paulo estava pregando, eles não fecharam seus corações. Pelo contrário, eles abriram seus corações para poder analisar, ponderar, até mesmo questionar as argumentações que Paulo ali estava apresentando. A ideia é que enquanto Paulo estava pregando, eles começaram a questionar, começaram a analisar nas Sagradas Escrituras, na lei de Moisés, nos profetas, se realmente Paulo tinha razão naquilo que estava dizendo. Seria basicamente a ideia de eu chegar na sua casa, começar a pregar o Evangelho e você, como de costume, abrir a sua Bíblia e começar a comparar cada um dos versículos que o pastor está apresentando. Isso é algo que nós devemos fazer. Isso é algo importante que vai levar a pessoa a compreender. Isso até mesmo me faz lembrar de um conselho, uma certa vez que recebi de um caro irmão em Cristo, de um amigo meu. E ele dizia o seguinte: Danilo, todas as vezes que você for apresentar o Evangelho, faça questão de abrir as Sagradas Escrituras e mostrar o versículo bíblico para que a pessoa possa ter acesso. Porque isso vai mostrar para a pessoa que o que você está dizendo não parte de você ou da sua própria palavra, mas vem da palavra de Deus. E é importante que as pessoas tenham acesso à palavra de Deus. É importante que as pessoas venham a analisar a Bíblia e dizer, olha, realmente isso está escrito aqui, é a palavra de Deus. Isso certamente faz com que as pessoas compreendam a verdade de Deus e, por sua vez, possam vir ser salvos por ela mediante a sua fé. E foi justamente essa disposição que trouxe a liberdade que levou essas pessoas a serem salvos em Cristo Jesus. Porque, de acordo com que Paulo está, de acordo com que Lucas está relatando aqui para nós, irmãos, muitas pessoas acabaram sendo convertidas e levadas à fé em Jesus Cristo. Homens, mulheres, uma multidão de gregos piedosos, eles realmente se viram convencidos pela verdade que o apóstolo Paulo estava pregando. Então, quando o coração acolhe a verdade de Cristo e é convencido por ela, o resultado imediato é a salvação. E nessa questão, irmãos, é importante analisar, por exemplo, o comportamento de um destes homens que acolheram o Evangelho, que está sendo bem destacado por Lucas aqui nos versículos de 5 a 7. Estou falando de Jason, tá bom? Versículos de 5 a 7. Os judeus, porém, movidos de inveja, trazendo consigo alguns homens maus dentre a malandragem, ajuntando a turba, alvoroçaram a cidade. E assaltando a casa de Jason, procuraram trazê-lo para o meio do povo. Porém, não os encontrando, arrastaram Jason e alguns irmãos perante as autoridades, clamando, estes que têm transtornado o mundo chegaram também aqui, os quais Jason hospedou. Todos esses procedem contra os decretos de César, afirmando ser Jesus outro rei. Meus irmãos, ao que tudo indica, Jason era parente do apóstolo Paulo. E isso nós temos como base o texto de Romanos, capítulo 16, no versículo 21. E é nada mais natural que, sabendo da visita de um parente próximo à cidade, ele o recebesse em sua casa. Porém, irmãos, a ideia aqui é muito mais profunda do que parece. Porque aqui ele não somente estava demonstrando hospitalidade para receber os discípulos do Senhor Jesus Cristo, mas ele estava fazendo do seu lar uma base para a pregação do Evangelho naquela cidade. E isso realmente demonstra o quanto ele creu nessa palavra, ao ponto de usar a sua própria casa como uma igreja e como uma base para a pregação naquele lugar. Aqui indica que ele acolheu o Evangelho. Ele acolheu os mensageiros do Evangelho, mas ele também acolheu a missão do Evangelho em seu lar. Tanto que, posteriormente, ele foi honrado por Paulo como um dos grandes cooperadores do Evangelho do Senhor Jesus Cristo. Porém, irmãos, acolher o Evangelho traz consigo muitos desafios,
mas são justamente esses desafios que provarão se realmente você tem a fé na verdade de Cristo. Jason, por exemplo, ele passou por uma grande prova, como está sendo relatado por Lucas aqui. Porque os judeus, aqueles mesmos que haviam fechado seus corações para Cristo durante as mensagens de Paulo, movidos por inveja, já que muitos da sinagoga haviam se convertido, eles persuadiram homens arruaceiros, que seriam homens que gostam de fazer uma bagunça aí, causar um tumulto, para trazer uma revolta a cidade inteira, assim como está sendo relatado nesses versículos que nós acabamos de ler. E nessa ocasião, eles tinham um alvo certo, que era a casa de Jason. Então você imagina aí, né? Você receber um pregador do Evangelho, você receber, acolher o Evangelho, você permitir que a sua casa se torne uma base para a pregação do Evangelho, e daqui a pouco os seus vizinhos, ou até mesmo aqueles antigos amigos católicos de outras religiões, começam a lhe atacar dizendo, olha, eles estão dizendo mentiras, eles estão trazendo confusão na cidade. Imagine que situação você seria colocado, não é? Mas, irmãos, esse é um dos preços que nós temos que pagar pela fé em Cristo Jesus. O próprio Jesus havia dito que ele não veio trazer paz a este mundo, mas ele veio trazer guerra. E nesse sentido, o que ele está colocando para nós é que a partir do momento que você crê, certamente você será perseguido por causa da sua fé. E isso era exatamente o que estava acontecendo com Jason. Mas é diante do ódio do inimigo que Deus fará superabundar a sua graça. Pois veja comigo os versículos de 8 a 9. Versículos de 8 a 9. Tanto a multidão como as autoridades ficaram agitadas ao ouvirem essas palavras. Contudo, soltaram Jason e os mais, após terem recebido deles a fiança estipulada. Então, irmãos, ao tornar-se fiador de Paulo e de Silas, Jason exemplificava aquilo que Jesus havia feito por ele. Essa é a função que Jesus faz para cada um de nós perante Deus ao se colocar como responsável por nossas almas. Jesus, ele pagou o preço, Jesus assumiu sobre si a nossa culpa e a sua ação nos trouxe a nossa liberdade. Paulo e Silas, eles foram libertos da prisão, graças à ação deste homem, Jason, que abraçou o evangelho do Senhor Jesus Cristo, não somente como uma religião, mas como um propósito de vida. E nessa questão, deixe-me fazer uma colocação. Nós estamos tratando da ideia de acolher o Evangelho de Cristo. E ontem, para ser mais específico, uma pessoa que já há muito tempo eu vim orando, uma pessoa que há muito tempo já vinha convidando para vir para a igreja, ela me disse o seguinte, pastor, quando a igreja abrir, eu estarei lá. Só que na sua argumentação ela disse o seguinte para mim, foi bem sincera, olha pastor, mas eu só vou domingo pela manhã, tá bom? Eu vou para a igreja, mas eu só vou domingo pela manhã. E irmãos, embora eu estivesse muito feliz, pelo fato de ela dizer que vai para a igreja, o que é já uma grande vitória, uma vez que ela sempre se mostrou resistente a isso, eu disse as seguintes palavras para ela, minha querida, quando você for para a igreja, faça o seguinte, você vá com seu coração aberto. Porque se você for com seu coração aberto, Deus é quem vai dizer quantas vezes você deve ir, a igreja que você deve ir e o tempo que você deve ir e por quanto tempo você deve ir. E é interessante, meus irmãos, que aquela pessoa acolheu esse conselho. E eu espero que realmente, não somente ela, mas todas as outras que frequentarem a nossa igreja, possam ir com o coração aberto para acolher a verdade. Porque assim como aconteceu com Jason e com todos os outros que estão sendo relatados aqui, uma vez que eles acolheram a verdade, eles não somente foram salvos, mas se tornaram também testemunhas da verdade de Cristo. Então é isso que eu espero que aconteça com todos aqueles que visitarem a nossa igreja e que, por sua vez, ouvirem a palavra que está sendo pregada. Então, para nós finalizarmos, o terceiro princípio que o apóstolo Paulo está apresentando para nós, nesse texto, é a necessidade de preparar os nossos corações para a pregação do Evangelho. Então, nós temos três necessidades, basicamente, nesse texto. A primeira delas é anunciar, é pregar o verdadeiro Evangelho do Senhor Jesus Cristo. Nós precisamos dizer para as pessoas que Jesus Cristo morreu pelos seus pecados, que ele foi sepultado, mas que ao terceiro dia ressuscitou. Este é o Evangelho da verdade. Por sua vez, irmãos, nós temos a necessidade de acolher em nossos corações a verdade do Evangelho. Porque se você apenas ouvir e não acreditar ou não guardar essa mensagem no seu coração, certamente você não poderá ser salvo, você não terá condições de crer nessa palavra. Por sua vez, a terceira necessidade que Paulo está apresentando
é que nós devemos preparar os nossos corações para a pregação do Evangelho. Isso fica muito claro nos versículos de 10 a 11. Pois veja o que acontece. E logo durante a noite os irmãos enviaram Paulo e Silas para Bereia. Ali chegados, dirigiram-se à sinagoga dos judeus. Ora, estes de Bereia eram mais nobres do que os de Tessalônica, porque receberam a palavra com toda a avidez, examinando as escrituras todos os dias para ver se as coisas de fato eram assim. Meus irmãos, a cidade de Bereia, ela ficava a aproximadamente 65 quilômetros de Tessalônica. E considerando que eles haviam saído da cidade durante a noite, creio que chegaram a tempo de realizar uma reunião pela manhã. E isso demonstra o foco evangelístico do apóstolo Paulo e também de Silas, porque eles realmente, irmãos, eles se importavam em pregar o evangelho. Eles provavelmente aqui estavam muito cansados, eles andaram muito, mas ainda assim eles compreendiam sua responsabilidade, eles compreendiam aquela que era a sua missão. Por esse motivo que assim que chegaram na cidade de Bereia, eles logo se colocaram à disposição para ir à sinagoga para poder pregar a verdade de Deus. Mas diferente do que havia acontecido em Tessalônica, Paulo, nessa cidade, não encontrou tanta resistência para expor a mensagem de Cristo. Ele teve plena liberdade para poder colocar ali e apresentar as suas argumentações. Os bereanos, por sua vez, eles foram muito receptivos para a mensagem que Paulo estava trazendo. Até porque ali eles estavam preparados para ouvi-lo. Então a ideia aqui é importante, que eles não foram resistentes, mas eles simplesmente receberam Paulo e deixaram Paulo pregar. E, obviamente, para que eles pudessem ser convencidos, como estudiosos que eram, eles se aplicaram a também buscar a verdade para realmente saber se Paulo estava dizendo aquela que era a vontade de Deus. Meus irmãos, aquilo que vimos até aqui nada mais é do que a preparação do solo para a semente do Evangelho. Porque, neste caso, expor o Evangelho para os bereanos, Paulo ele estava colocando a semente, esperando que pudesse frutificar. Nós esperamos que, de fato, que o solo ele venha a acolher essa semente de modo que possa florescer. Porém, para que essa semente floresça, o solo ele deve estar preparado, ou seja, o Evangelho será eficaz apenas naqueles corações que estão prontos para recebê-lo. Então essa é a verdade que nós devemos compreender essa manhã. O Evangelho, ele apenas vai frutificar nos corações que estão prontos para recebê-lo. E isso fica muito evidente nesse texto, porque Lucas afirma que os moradores de Bereia eram mais nobres do que os de Tessalônica. Nesse sentido, nós poderíamos entender que os moradores dessa cidade eram moralmente melhores. Eles não eram apegados aos costumes pagãos, às práticas de moralidade comum entre os gregos. Eles não tinham uma prática imoral dentro da cultura grega. Eles eram espiritualmente melhores, se assim eu posso dizer. Eles eram judeus piedosos que realmente se aplicavam a obedecer à lei de Moisés. E também eles eram intelectualmente superiores aos de Tessalônica, e isso porque eles realmente se dedicavam a aprender a palavra de Deus, eles realmente se dedicavam a conhecer a verdade de Deus. Então, quando Paulo apresentou a verdade do Evangelho, esses homens eles não se sentiram tão intimidados com o que ele estava apresentando, já que eles também estavam em busca da verdade. Então a ideia aqui é que os bereanos eles abriam a lei de Moisés, os profetas, para poder compreender a verdade de Deus. Então quando Paulo chegou apresentando a verdade de Cristo, expondo Cristo em toda a Escritura, eles realmente compreenderam que Paulo estava pregando algo que tinha uma certa razão, que tinha uma certa base espiritual, que tinha realmente precedentes bíblicos, que não estava em contradição com aquilo que os profetas e o próprio Moisés havia apresentado. E quando eles perceberam que Paulo estava pregando algo que realmente fazia sentido, que estava ligado às Escrituras, eles não tiveram dúvida que o que Paulo estava pregando, de fato, era a verdade. Então, quando Paulo apresentou a mensagem, eles analisaram as Escrituras, eles cruzaram os versículos e testificaram que aquilo que Paulo estava dizendo era a verdade de Deus. E, nesse sentido, veja o que aconteceu no versículo 12. Com isso, muitos deles creram. Mulheres gregas de alta posição
e não poucos homens. Meus irmãos, nós devemos compreender que uma vez que nós expomos o verdadeiro evangelho, uma vez que as pessoas elas estão prontas a acolher o evangelho, uma vez que este coração está preparado para receber o evangelho, o resultado natural é a salvação em Cristo Jesus. Por esse motivo que é tão importante nós nos apegarmos ao verdadeiro evangelho do Senhor Jesus Cristo, porque este é o evangelho poderoso que Paulo cita para a salvação. Então, irmãos, como crentes em Jesus, nós devemos estar prontos a anunciar essa palavra, para que aqueles corações que venham a acolher a verdade de Deus, que estejam prontos, possam também ser salvos em Cristo. E essa é a esperança que eu tenho para você que ouve essa mensagem nesta manhã. Se você ainda não creu no Evangelho do Senhor Jesus Cristo, que você possa tomar essa decisão o quanto antes, que você possa acreditar que Jesus morreu por causa dos seus pecados, que ele levou sobre si todo o seu fardo de pecado, que ele foi sepultado, mas que ao terceiro dia ressuscitou para lhe dar a vida. E isso se você crê. Não seja precipitado em endurecer o seu coração, mas esteja pronto a analisar a palavra de Deus, porque aquilo que estou dizendo essa manhã é a verdade. E se você realmente estiver com seu coração aberto para essa verdade de Deus, essa verdade ela preencherá o seu coração de modo que você também possa ser levado à salvação em Cristo. Essa é a minha esperança que tenho para você essa manhã. E eu espero que a palavra de Deus possa ter falado ao seu coração e que possa de alguma forma ter ajudado você a compreender a verdade. Vamos orar neste momento para poder finalizar o nosso tempo, irmãos. Oremos. Pai Celestial, nós te agradecemos por toda a palavra que foi pregada e por tudo aquilo que o Senhor nos trouxe. E esperamos, ó Deus querido, que o Senhor continue trabalhando em nossas vidas e falando aos nossos corações. E se há alguém essa manhã que ainda não compreendeu a verdade de Cristo, que ela possa fazer essa decisão, que o Senhor possa convencê-la do seu pecado, do juízo, mas também das verdades de Deus, para que ela, mediante a voluntariedade do seu coração, possa realmente colocar a sua fé na pessoa de Cristo Jesus. Essa é a oração que faço, Pai amado, no nome santo do Senhor Jesus Cristo. Amém. Pois bem, irmãos, que Deus abençoe e até a próxima, se Deus assim permitir.